bullying é muito forte para algumas pessoas, podendo trazer lembranças traumáticas da infância e da adolescência. Normalmente, os locais onde mais acontece esse tipo de coisa são nas escolas. Um local onde era para ser de aprendizado se torna um local onde vários alunos sofrem agressões e pressão psicológica. Eu sou o João Paulo, sou uma pessoa que sempre tenta ser melhor do que o dia passado. Eu sempre busco melhorar naquilo que eu já fui ruim um dia. Eu busco ser uma pessoa alegre, feliz e que ajuda as pessoas e que sempre busca evoluir. Na época da escola, como essa pressão e os comentários, o bullying, se manifestavam no seu dia a dia? Havia algum espaço onde você se sentia mais vulnerável? Sim, nas salas de aula sempre eu sofri muito preconceito e bullying, principalmente quando era mais novo. Em questão do meu cabelo, em pessoas brincarem com o meu cabelo, falar coisas sobre a minha cor de pele e sobre a minha etnia. Hoje, como é a sua relação com seu corpo e com a ocupação de espaços públicos? Como você se sente ao olhar no espelho agora? Eu me sinto muito melhor, eu me aceitei do jeito que eu sou feliz como eu sou. Eu amo meu cabelo, amo meu corpo, amo ser quem eu sou. E eu vejo que ainda existe muito bullying na sociedade, mas aos poucos estamos vencendo isso, tem mais pessoas se aceitando e mais pessoas como eu que começaram a se aceitar e começaram a ser felizes com quem são. Para encerrar, que mensagem você gostaria de deixar para a nossa sociedade sobre o respeito à diversidade de corpos e a importância de nos comunicarmos com mais empatia? Ninguém é igual, todos nós temos uma individualidade e somos especiais por causa dela. Então, se ame, goste do jeito que você é, como você é, se você é mais alto, mais baixo. O que importa é você se sentir bem com você mesmo, não é o que as pessoas falam. E para nós buscarmos um mundo com mais empatia, é aceitarmos uns aos outros e não achar ruim alguma coisa da pessoa, e sim ver aquilo como algo especial, não como defeito. As pessoas acham que o bullying é só uma brincadeira. Na época, como esses comentários afetavam a sua saúde mental, a sua rotina e a forma como você se enxergava no espelho? Eu me sentia uma pessoa muito sozinha. Eu não conseguia fazer amigos, porque todo mundo tinha um complôzinho que me excluía para o fundo da sala. E isso seguiu-se durante toda a minha época de fundamental. Eu fui ter amigos muito tarde e acho que essa era a pior sensação, me sentir sozinha. Você sentia que tinha com quem conversar sobre isso na época? De que forma o silêncio ou a falta de apoio de adultos, colegas, tornava tudo mais difícil? Eu não tinha com quem conversar. Acho que agora, esses dias eu tenho, porque tudo está mais diferente. Como eu disse, isso traz uma solidão e você não consegue se abrir com as pessoas depois. Quais foram as suas principais âncoras para reconstruir a sua autoestima? Como terapia, amizades, hobbies? O que eu mais me senti apta para superar foi os hobbies, que hoje eu desenho, faço escultura, eu pinto quadros, eu personalizo roupas e agora eu tenho amigos. Olhando para trás, qual é a sua primeira lembrança de perceber que o seu corpo era visto como diferente ou fora do padrão pelos outros? Rapaz, eu não me lembro em qual ano eu estudava, eu acho que era no 7º, por aí. Tinha umas meninas que às vezes eu brincava com elas e elas brincavam comigo, só que eu percebia que elas ficavam falando entre si as coisas, até que elas começaram a falar coisas comigo, tipo me chamar de nomes que não eram muito legais. O caminho para se reconciliar com o próprio corpo não acontece da noite para o dia. Houve algum momento específico, um divisor de águas, em que você decidiu que a opinião dos outros não definiria mais o seu valor? Eu não me lembro exatamente quando foi, mas teve um momento em que eu simplesmente parei de me importar assim, com a opinião das pessoas de fora tanto.
Então, hoje em dia, eu não me importo mais se as pessoas me veem como gordo, como feio, tudo faz. Se você pudesse voltar no tempo e dar um abraço na sua versão mais jovem, aquela que estava sofrendo com os comentários maldosos, o que você diria para ela? Essa é uma pergunta um pouquinho difícil, porque eu não sei muito bem o que a minha versão mais nova gostaria de ouvir. Eu não tenho exatamente uma coisa para falar, porque a gente aprende só, a maioria das vezes, a gente aprende o nosso próprio valor só. Então, eu provavelmente diria para a versão mais nova de mim não desistir, não deixar que as ideias de outras pessoas abalem a gente. Bom dia, eu me chamo Natália, sou psicóloga e também sou redutora de danos. Eu me formei ali por 2022 e tenho mestrado na área voltado para a prática de cuidado e trabalho com juventude. Quando a gente pensa no bullying, a gente está falando de uma relação que envolve uma assimetria. Uma posição de hierarquia em que alguém exerce dominação sobre outra pessoa. Então, quando a gente pensa o bullying, a possibilidade de diferenciar esse conflito comum é nesse movimento em que a gente não tem muita possibilidade de defesa diante da prática, né? Então, existe uma prática que é violenta e que faz com que essa outra pessoa seja estabelecida em uma posição de anormalidade. Então, o bullying ele vai trabalhar a partir dessa referência de assimetria de poder. Cada jovem, né, cada adolescente vai performar de uma forma o sofrimento, mas a gente consegue estabelecer alguns padrões de comportamento. Então, socialização, o bullying tem um impacto muito grande quando a gente pensa no contato com outros jovens, né? Então, à medida que você passa por uma prática de violência, você tende a esse isolamento social, tende a ter mudanças também no padrão de presença nos espaços. Então, esse jovem tende a se isolar de espaços que antes ele acessava ou antes eram espaços seguros para ele. Quando a gente pensa, por exemplo, na juventude, a gente está falando de um momento da vida, né, em que o jovem está estabelecendo ainda sua noção de identidade, a sua relação com o seu corpo. Então, o bullying ele vai tocar justamente nesse processo em que as coisas ainda estão sendo estabelecidas. Então, ele pode ter impactos no desenvolvimento da identidade, na perspectiva de como você enxerga o seu corpo. Esses impactos eles acabam marcando muito esse processo de crescimento, né? Então, quando a gente pensa no trabalho com juventudes, é muito nesse sentido de prevenir e também ofertar cuidado, rede de apoio a esse jovem que passa por esse processo de violência. Quando a gente fala do bullying, nessa minha perspectiva social, né, a gente não entende o bullying como um fenômeno que é apenas praticado por alguém, mas ele está expressando uma forma de visão de mundo, né? Ele está expressando um processo social que acontece. Então, o jovem que pratica o bullying, ele não pratica simplesmente por um comportamento ou por um desejo dele. Ele pratica por um processo de aprendizagem também com o ambiente. Então, quando a gente pensa em estratégias de cuidado, nunca são estratégias que envolvem apenas a prevenção ou o combate ao comportamento, mas sim uma oferta de rede de apoio, um processo educativo que envolve a escola, que envolve outros atores, né, sociais, como organizações sociais, como também outras juventudes, coletivos. Então, a gente está falando aí de ofertar rede de apoio e de ofertar também espaços de escuta em que esse jovem possa falar abertamente sobre o que ele vive. Então, quando a gente fala de prevenção, a gente fala de confiança, de ofertas de espaços que validem esse sofrimento. Muitas vezes, o jovem que passa por uma situação de violência, ele não tem acesso a essa validação. E essa escuta, ela envolve também validar esse sofrimento, a existência dele e a construção de saídas conjuntas para ele. A gente falou de alguns padrões de comportamento, nem sempre esses padrões vão acontecer. Então, quando eu falo sobre processo educativo envolver escuta, é nesse sentido de a escuta é a nossa principal estratégia para lidar com o sofrimento. Seja com a violência, seja com também os sofrimentos que envolvem a própria construção da identidade, né, da juventude. Então, essa saída ela é muito coletiva. É muito construir esse espaço em que a gente tem pontes para falar sobre sobre o que é violência, sobre o que é também crescer sofrendo bullying ou praticando bullying, como é que esse jovem iniciou esse acesso à construção do bullying, né? Então, é pensar como é que a gente está aí construindo a juventude, como é que a gente está construindo a nossa ponte com a juventude. E aí, essa rede de apoio, esse processo em que a educação entra como uma ferramenta de transformação, né?
envolve justamente a possibilidade de que esse jovem possa se expressar livremente. Então, quando a gente cria um espaço seguro, a gente está construindo saídas para a violência. Essa construção, como eu venho falando desde o começo, né, ela não parte de uma só iniciativa ou de um só momento em que se discute ou que se escolhe discutir o bullying na agenda, né? Tem que ser transversal. Quando a gente discute racismo, LGBTfobia, a gente está discutindo as raízes do bullying, né? A gente está discutindo as raízes dos processos de violência, a gente está pensando processos formativos para esses jovens, né? Para vocês conseguirem combater também as situações de violência dentro de sala de aula e não serem pessoas que vão perpetuar essas construções que de alguma maneira causam sofrimento, né? Então a gente está entendendo o bullying como mais uma expressão do sofrimento. Então ele não nasce do nada, né? Ele surge desse contexto social. Então a gente consegue enfrentar o bullying lidando com o contexto social que a gente tem, com as raízes de um país que é extremamente racista, com as raízes de um país que não respeita e não acolhe as múltiplas performances de gênero. Então, quando a gente lida com isso, a gente está lidando com o bullying também. Eu sei que vai parecer clichê o que eu vou falar, mas é necessário reforçar isso. Bullying é errado. Não pratique isso com ninguém. E para as pessoas que sofrem bullying, não tenha medo de falar para alguém que você confie, porque isso é uma situação muito séria. Muito obrigado por ter assistido o nosso documentário e compartilhe para que essa mensagem chegue para mais pessoas. É isso e até mais.